Então, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma roda de diálogo de líderes. E cada vez nós sempre buscamos trazer coisas diferentes e coisas que possam acrescentar, né? Então, é mais um momento que nós podemos conversar sobre assuntos importantes para a liderança. Então, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da FM Consultores, e, na realidade, estou aqui muito feliz e extremamente orgulhosa por uma presença ilustre, me sinto honrada pela presença da Érica Mourão, né? Que é uma grande, não só grande amiga, mas também uma grande profissional que está sempre abrilhantando com a sua competência, com o seu coração lindo, porque eu sempre falo, né, que o coração da Érica é dourado, né, resplandece amor e resplandece compaixão e resplandece a beleza que ela traz dentro e fora, né? Então, eu estou aqui com a Érica Mourão, essa grande amiga, que eu vou passar para que ela se apresente e depois, como vocês sabem, a ideia é que nós possamos conversar, bater um papo. Então, a Érica vai comentar algumas coisas e nós vamos entrecruzando e vamos perguntando e vamos conversando. Então, é uma roda de diálogos. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Fátima. A alegria é minha, a honra pelo seu convite, pelo nosso reencontro, né? Há tempos não nos víamos, mas acho que boa parte do que eu tenho hoje como referências no campo da liderança e da gestão, eu devo a Fátima Mota. Eu quero também saudar quem está aqui nessa sala hoje, pessoas queridas, algumas que eu estou conhecendo e outras com quem eu convivo profissional ou pessoalmente. Então, muito obrigada, seja porque são amigas do coração, seja porque são da família. Então, essas trocas são sempre muito significativas para mim, Fátima. Eu acho importante dizer que nessa relação entre nós, né, profissional, que depois se tornou uma amizade, a Fátima é uma pessoa que ajudou a trazer para o SESC, que é uma instituição grande, com mais de 70 anos de existência, hoje com mais de 8.000 funcionários. Então, nós crescemos muito e muito rápido nos últimos anos, e a gente pressentia assim, de ferramentas, de conceitos fundantes no campo da gestão, né, e de algumas competências, e a Fátima nos ajudou, e eu tive a oportunidade, eu lembro bem, lá nos idos de 2005 ou 2006, de ser convidada internamente para conhecer a FM e os seus programas, com vistas a ver se fazia sentido para a nossa instituição, né? Então, daí que começou todo um relacionamento e só foi ampliando, né? Já fui sua aluna, já fui coach da Fátima como coach, e ela que também me fez tomar contato com esse conceito, e daí fui buscando outras formações nesse campo que me interessa muito, que eu gosto e acredito. E, Érica, você já é líder há quantos anos, Érica? Eu acho que eu posso falar de algumas referências de liderança, falando no campo do trabalho, porque eu diria, eu gosto sempre de contar para as pessoas que as escolhas que eu fiz, elas vêm do campo do esporte, das referências que eu tive de liderança na vida esportiva, né? No viés educativo, em primeiro lugar. Então, eu felizmente tive a oportunidade de contar com verdadeiros educadores e educadoras na minha história de escolar, né? E o esporte, além de ser, para mim, uma ferramenta de autoafirmação, era muito difícil, enquanto mulher e criança, na época negra, estar num colégio particular onde
eu era uma das poucas. Então, eu sempre vivi em espaços onde eu não onde eu não tinha outras referências, ou pouquíssimas referências. O esporte me traz esse fortalecimento de autoestima, de poder ser reconhecida, de poder ser vista, e acima de tudo, essa questão da convivência coletiva, do fazer parte de um grupo, entender o meu papel individual e coletivo. E ali eu tive, acho que, os meus primeiros referenciais de liderança, pelo que eu podia exercer em alguns momentos ou pelas lideranças que acompanhavam o meu trabalho. E daí eu segui para o campo da educação, me formei em educação física e atuei no campo escolar, atuei também no campo de esporte como técnica na área de atletismo, mas entendi que eu não ia chegar no meu sonho da atleta de alta performance que eu queria ser, mas nesse tempo de experiência esportiva eu conheci o SESC, no interior ainda, né? E me identifiquei com a vocação educativa de palestra no âmbito não formal, né? E cá estou há 30 anos, eu tenho 30 anos de instituição, eu já passei por várias unidades, acho que umas 8 unidades, o SESC está presente no Brasil todo, mas no estado de São Paulo, que é a nossa administração, ele está presente em 40 unidades, eu já passei por umas 8, entre capital, Grande ABC, eu já atuei lá em São Caetano, enfim. E nos últimos 16 anos como gerente, um ano como gerente adjunta e um ano como gerente adjunta e 16 anos no papel de gerente. Eu atualmente estou na unidade Vila Mariana há 3 anos, e gerenciei a unidade de Itaquera antes dessa, por 6 anos e meio, e também já estive à frente da unidade São Caetano, que é uma unidade, eu penso que uma unidade bastante adequada para o início de papel gerencial, né? Porque ela é de menor porte, mas eu passei da gestão de uma equipe com 50 pessoas para uma equipe com 400 pessoas em Itaquera, quase 600 se a gente for contar os funcionários terceirizados. E hoje aqui no Vila Mariana nós somos em 250 funcionários, acho que tem 2 delas nessa sala, se não me engano, eu estou vendo aqui a Mirtes, a Tereza, e uma equipe também de terceirizados. Então, esse é um pouco da minha história aí nesse exercício de gestão. E assim, é uma loucura, né? Eu não sei se todo mundo conhece o SESC, faz ideia. Eu sei que eu passei a conhecer quando eu comecei a trabalhar com eles, porque eu não tinha ideia do que era o SESC. Quer dizer, cada unidade é como se fosse efetivamente uma média ou grande empresa. Então, assim, imagina, né? No SESC Vila Mariana, 200, você falou, eu perdi 250 pessoas. 250 pessoas, quer dizer, é o tamanho de uma média empresa, não é nem pequena, é uma média empresa no SESC Vila Mariana. Imagine o SESC Itaquera, SESC Interlagos, você ficou no SESC Itaquera em Interlagos, não? Somente Itaquera, não. É que são unidades com características parecidas. Eu fiquei com o SESC, é verdade. Itaquera é leste. É verdade, verdade. Nossa, que eu lembro das orquídeas do SESC Itaquera, né? Nossa, enfim, né? Unidades parque, né? Para quem está aqui não conhece, são grandes parques mesmo. Unidades com uma natureza exuberante, uma característica mais de convivência, enfim. Acho que... Ou seja, assim, e tem uma questão, né, Érica, eu acho que agora que você vai comentar muito isso, que a liderança, quando a gente fala da liderança do SESC, não é uma liderança qualquer.
Você não pode demitir pessoas de qualquer jeito, né? Ou seja, não é assim o resultado custe o que custar, né? Tem uma série de características muito específicas do SESC que fazem essa questão da liderança colaborativa algo muito importante, Érica, né? Então, aí, se você quiser ir comentando como é essa liderança, como você conseguiu, e eu acho que você trouxe uma coisa, Érica, que acho que hoje em dia a gente precisa ressaltar. Não é fácil para uma mulher fazer o caminho que a Érica fez. Tanto que não são tantas gestoras mulheres assim, né, Érica? Quantas gestoras de unidade mulheres tem? Quantas gerentes mulheres tem no SESC? Isso vem mudando, felizmente, Graças a Fátima, Deus, mas né? eu acho que eu podia trazer a referência da autogestão, né, da alta gestão do Isso. SESC. Hoje ainda não temos mulheres, né? Então a gente tem um diretor e 5 superintendentes homens, bastante tempo. Nas gerências, há cerca de 20 anos atrás, se encontrava uma ou duas mulheres. Hoje nós estamos ali, ó, praticamente igualando ou quase superando, em nível gerencial. Né? Mas quando você entrou, Érica, você era uma das poucas mulheres gerentes que foram promovidas, né? Então, assim. Sim, naquela época, 16 anos atrás, o número era bem menor do que hoje. Ou seja, o desafio era muito grande, né, Érica? E assim, não é brincadeira chegar nesse ponto. Então, aí, Érica, conta um pouco para a gente como é que foi. E fala não só isso, mas também, né, de toda essa questão da liderança colaborativa. Eu queria até trazer uma curiosidade sobre o que você comentou, né? Assim como toda empresa, a gente tem alguns tabus internos. Então, eu, em 2016, fui convidada, e assim que as coisas se dão no SESC, no campo da gerência, então quem define isso é o diretor, e ele convida as pessoas. Então, meu primeiro convite foi gerenciando o SESC São Caetano. Passados 5 anos, e geralmente é no final do ano que essas mudanças se dão, porque alguns colegas se aposentam, né? Então fica sempre um clima assim. Chega o mês de novembro, fica aquele clima. Será que vai ter a dança das cadeiras? Para onde você vai? Não vai? Alguns querem ir, outros estão torcendo para ficar bem quietinho e não ser lembrado. Mas nessa época eu imaginei que talvez eu mudasse quando eu recebi o convite para Itaquera. Então, nessa época, foram 2 mulheres destacadas simultaneamente, uma para gerenciar Itaquera e outra Interlagos. Foram as primeiras mulheres destacadas para essas unidades com essas características. A gente tirava da listinha, falar, para essa eu não vou porque aqui não vai mulher, né? Então, acho que tem esse gosto, esse sabor, né, bom de poder quebrar alguns tabus internamente, né? Mas quando você fala da característica da liderança do SESC, eu diria que ela dialoga com os valores institucionais, com o propósito, acima de tudo, sabe, dessa instituição. A educação que eu já trouxe é um dos valores dessa instituição, junto com a convivência, o acolhimento, o respeito, a ética. Então, a gente sempre considera, né, que o viés atitudinal ele é o mais necessário para estar nesses papéis, né? Ou para ser um funcionário dessa instituição, porque as competências outras, a gente entende que elas são importantes, mas você pode aprendê-las, e o SESC também tem essa característica pelo valor lá da educação, né? Então, é muito comum você atrair, contratar as pessoas e elas vão aprender estando aqui dentro, né? Já, né? Nas suas funções. Então, eu ressaltaria essa questão do propósito, né? Do que é esse fundamento, essa base estruturante para todo o demais que fazemos. Então,
E nessa perspectiva, né, e trazendo um pouco para o que tenho buscado desenvolver, e mais do que nunca, né, Fátima, a gente chamou esse espaço de liderança participativa em tempos de home office, né, acho que a gente tem um grande desafio, né, de como trabalhar com essas grandes equipes de forma que todos e todas sintam-se de fato parte, né, de garantir, e acho que é essa mesma palavra, garantir esse senso de pertencimento, saindo da teoria, né? Acho que nós somos também uma instituição aí de referência em relação ao seu pensamento, um pensamento inovador no campo da cultura, das artes, nos trabalhos que a gente tem como referência ligado aos idosos, né? Então, há mais de 60 anos trabalhando com esse público, com público de crianças, então tem uma série de trabalhos de referências, mas que é feito por essas pessoas, né? Então, por essas 8.000 pessoas. Então, a gente trabalha internamente muito essa perspectiva da instituição educadora, da gente fomentar internamente comunidades educadoras, né? Então, não é só o profissional que atua diretamente como educador que tem esse papel. A gente entende que o nosso atendimento pode ter essa perspectiva, o nosso cuidar dos espaços, né, e garantir que alguém que vem aqui se sinta absolutamente respeitado e bem recebido, isso também faz parte dessa natureza, né? Então, eu diria que todos esses referenciais eles precisam ser enxergados nessas pessoas que atuam à frente aí dessas grandes equipes que temos nas unidades. Pessoal, vocês fiquem à vontade para ir perguntando, né? Mas eu queria te colocar uma coisa, Érica. E como é que você lida com essa questão da liderança participativa nesse momento, além desses valores, eu concordo que a questão de valores e propósito, eu acho que são básicos, né? Mas que dificuldades você sentiu? Como é que você lidou? Como é que foi assim, lidar com todo esse momento, com toda a angústia pertinente a isso? Como é que você trabalhou tudo isso, Érica? Acho que é bem essa palavra, angústia, Fátima, porque nós saímos abruptamente da unidade, né? Essa decisão de não, fecha e não sei o que vai acontecer, mas fecha. Então, nós trabalhamos no final de semana, as unidades do SESC, em geral, fecham às segundas-feiras para manutenção, então saímos daqui no domingo e não voltamos na terça-feira, né? Toda a decisão veio numa segunda, na terça a gente não voltou. Então, você imagine o que é isso para uma equipe que fica sabendo, olha, fica na sua casa e não retorna. Então, acho que num primeiro momento houve uma sensação minha, né? A minha sensação, o meu sentimento era nossa, de um hiato, de um distanciamento, né? E de não poder ver e falar, e como é que será que as pessoas estão se sentindo com isso tudo. E levou um tempo até a gente se achar nesse meio das ferramentas tecnológicas, né? Então, o que a gente procurou estimular muito, né? A gente trabalha muito por meio da equipe gestora, então a gente compõe a gerência junto com uma gerente adjunta e nós temos 8 coordenadores. Então, estimular muito que esses coordenadores alcançassem as pessoas da sua equipe. E, num primeiro momento, era o WhatsApp, a ferramenta, né? Os grupos do WhatsApp, mas é claro que algumas pessoas, ou não tinham, ou não gostam, ou não se identificam, até que quando a gente conseguiu se estruturar mais por meio
da ferramenta mais coletiva, né? Então, a gente passou a... No nosso grupo gestor, que são 10 pessoas, 8 coordenadores e a gerência, acho que muito rapidamente a gente conseguiu manter um espaço, pelo menos semanal, de encontro, de conversas, de atualizações, né? E isso foi um ponto aí importante para ir refletindo junto aos outros todos funcionárias e funcionários. E, aos poucos, hoje a gente tem um programa interno chamado Bem Viver. Esse programa é um programa institucional, mas, quando eu digo institucional, é que está presente em todas as unidades, mas o Vila já tinha se antecipado, a gente já tinha ações nesse campo de pensar o bem-estar do funcionário. A gente tem uma força grande para fora, mas a gente ainda tem pontos aí de atenção importantes no que diz respeito ao olhar para nós mesmos. Então, esse programa interno ajudou muito, Fátima, e ajudou, e aí fazendo a relação com a liderança participativa, porque é uma comissão multidisciplinar. Não é a Érica ou a gerente adjunta ou uma coordenação dizendo que tal isso ou que tal aquilo, né? É a equipe, essa comissão multidisciplinar, diferentes cargos, funções e áreas, propondo, trazendo ideias, escutando as equipes e agindo nesse papel de representar uma equipe, né? E a gente sempre procurando valorizar esse papel, dando importância, né? Você precisa escutar e trazer para esse fórum, né? Para que a unidade se veja representada naquilo que ela gostaria, aquilo que ela não gostaria. Então, eu diria que é a forma como a gente vem buscando trabalhar, a forma trabalhosa, né? Porque a gente procura partir do princípio de sermos democráticos, de verdade escutar e considerar as pessoas e dar voz para ouvir coisas que a gente vai gostar e que muitas vezes a gente não vai gostar, né? Então, como trabalhar a abertura desses gestores para que ele também saiba lidar com aquilo que incomoda, né? Então, acho que tem sido essa linha que a gente tem adotado. Recentemente, e depois vou parar um pouco para ver se a turma quer interagir, que eu fico falando aqui, não quero só monopolizar. Mas, recentemente, e desde, né, nós estamos há 8 meses mais distanciados, a unidade já começa a retomar alguns trabalhos, então eu diria, hoje a gente está num modelo híbrido de trabalho. Tem gente, eu estou aqui no SESC hoje, para quem não ouviu, a gente vai ter um balé estágio hoje lá no palco, sem plateia, então tem gente aqui trabalhando, mas a maioria está em casa. E a gente está aprendendo a lidar com esse híbrido, que é um outro nó, né? Tá todo mundo remoto, você fala por aqui. Agora está meio a meio, então é outro nó. Mas nesses 8 meses a gente conseguiu, pelo menos uma vez no mês, um encontro com todo mundo. Então, vamos lá no Zoom, páginas e páginas no Zoom, com 200 pessoas se encontrando, né? E acho que a melhor parte da reunião era quando entrava e entra com o bebê, o outro, a mãe vem dar tchauzinho, então você percebia e percebe a saudade, né? Essa vontade de estar junto. E a gente foi, e tinha muita, nos primeiros meses, a gente tinha muita informação mesmo para dar, né? Assim, eram dúvidas, como é que o SESC vai lidar com isso? E o salário vai atrasar, e o meu vale? Então, tinha muita informação que a gente atualizava. A partir do momento que a gente retomou e as pessoas perceberam que, parcialmente, isso é importante sempre, e as pessoas perceberam que a gente fez isso de uma forma muito responsável e cuidadosa, deu uma baixada na ansiedade. Quando eu falo do responsável e cuidadosa, passa não só pelo protocolo, pelo álcool gel, pela máscara e darará,
mas passa por pessoas acolhendo, não só das próprias equipes, mas pessoas que a gente convida, Fátimas Motas, Geniras, que a gente convida para dialogar também com a equipe, rodas de conversa, rodas de escuta. Mas um dos momentos altos que tivemos nesse mês de outubro foi a nossa reunião, onde, ao invés de, né, a gerente ou o coordenador e a coordenadora trazendo dados, as equipes se incumbiram de compartilhar as suas realizações, sejam elas digitais ou presenciais, ou de qualquer natureza, né? Então, isso ganhou uma força, uma legitimidade, né? E reforçou muito isso. Puxa, eu estou dentro, eu estou na minha casa há 8 meses, mas eu sigo fazendo parte, né? Isso foi muito fácil de você perceber ali na hora, e no chat, e nos comentários depois, né? E você vê uma atendente de caixa trazendo o seu relato, e por aí vai, Fátima. Acho que são as estratégias sempre caminham nesse campo da dialogia, da escuta e da oportunidade de participação. Legal, Érica. Eu vou deixar aberto para vocês perguntarem. Eu estou com várias perguntas aqui, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para a Érica em relação a isso, a esse momento que ela viveu, né? Que todos vivemos, mas, acima de tudo, a forma como está sendo, como ela está trabalhando, né? Como está sendo trabalhado. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar. Acho que o pessoal tá ainda. Diga. Eu tenho uma pergunta. Oi, Paulo, tudo bom, querida? Tudo bem? Desculpa só entrar agora, tá? Mas é que eu ainda estou trabalhando. Não sei se vocês devem ter ouvido aí na mídia que o Bradesco está fazendo um monte de demissões, né? Eu trabalho na seguradora e também está fazendo, enfim, por uma série de razões totalmente justificáveis do ponto de vista da organização, mas eu acabei fazendo também umas demissões ontem, e seguindo a orientação da RH, eu fiz uma reunião com todo o meu time para explicar o que aconteceu, as razões disso ter sido feito, quais foram os critérios, enfim, né? Mas foi interessante, porque no final da minha fala, né, que eu tentei ser transparente, calma, falar dentro daquilo que eu podia, ficou um silêncio mortal, né? Então, e aí eu fiz uma brincadeira, eu falei, gente, vocês estão aí? Porque eu queria saber, eu queria se tem alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa. E aí uma virou e falou assim, que a gente está muito impactado, né? A gente ficou muito triste com essa situação. Mas essa é uma situação que o país está passando, né? As razões da organização são totalmente, se é bom ou se são razões que precisam ser levadas em consideração também, né? Todas as empresas estão se reorganizando, estão entendendo que o momento mudou, que hoje você consegue fazer mais coisas com menos gente, você tem mais recursos tecnológicos, enfim, e essa organização também chegou nisso, né? Como lidar, né? Aí o que eu fiquei, né? Como é que eu faço? Porque assim, já passou, na minha área já fez o que tinha que ser feito, eu deixei todo mundo ciente, procurei acalmá-los, mas o movimento continua acontecendo, né? E não só na minha organização, mas em muitas organizações. Isso significa que o mercado está recebendo um volume de pessoas que vão procurar emprego, então tem esse pavor, né? A gente, como líder, o que a gente pode fazer de diferente, né? Ou como lidar com essa situação onde você precisa, por exemplo, fazer um projeto de demissão coletiva e você, como gestor, faz parte de quem faz essa demissão, né? De quem tem que dar essa má notícia para pessoas que foram escolhidas pelos mais
por critério de performance, por critério de já estar aposentado, por critério, bom, por vários critérios, porque a área foi reestruturada e deixou de existir, como, por exemplo, uma agência que é fechada, como tratar isso, né? Como que a gente pode fazer isso ser um pouco menos doloroso, a gente como gestores, né? Enfim, eu tive um feedback positivo depois de 2 gestores, dizendo que eu fui bastante empática, que eu dei o meu recado, que eu fui gentil, enfim. Fiquei feliz que o feedback foi bom, mas mesmo assim eu não consigo deixar de pensar que, puxa, a mesma aflição que eles têm, eu também estou, entendeu? Porque amanhã posso ser eu, né? Então, como a gente lida com isso quando você, na verdade, está no olho do furacão, né? No meio de uma situação como essa, numa pandemia que o mercado de trabalho está enxuto, né? É isso, essa é a minha questão, né? Legal, Talvez Paula. você que não tem resposta certa, né? Nem, mas Mas eu queria acho muito legal você ter colocado isso, Paula, porque como a Érica, ela traz uma realidade do SESC, que é uma realidade totalmente diferente dessa, ela chegou a falar no começo, essa questão do cuidado que tem com as pessoas, que eles fizeram de tudo para não demitir ninguém, etc. Acho que é legal, Érica, você colocar qual é a tua... E assim, isso fica um bate-papo mesmo. Quem quiser entrar na roda, pode entrar. Mas, Érica, você puxa aí a conversa e vamos tentar ajudar a Paula, ou pelo menos Paula, conversar te sobre. ouvindo, né, e até dos feedbacks que você recebeu, na minha opinião, você trilhou um caminho muito assertivo, que é não dourar a pílula, né? Dói, é difícil fazer o que você teve que fazer. Então, é deixar que as pessoas percebam que, de fato, essa realidade é dura. Não é o que a gente gostaria que tivesse acontecendo. Então, acho que a transparência é um ponto, né? A gente teve, ao longo desse período, um diálogo com o Christian Dunker e me chamou a atenção uma fala dele, que é a escuta é a forma mais legítima aí de você cuidar do outro. Então, não só dar a notícia, mas permitir que as pessoas também se coloquem em relação a como aquilo mexe com ela, né? De fato, a gente trabalha em organizações bem distintas, mas eu também queria trazer um exemplo do que aconteceu com a gente. Felizmente, a gente, como a Fátima trouxe, que eu falei no início, não demitiu ninguém, a gente teve corte significativo no nosso orçamento por 3 meses, o que historicamente nunca aconteceu com o SESC, mas nós tivemos, quando dessa retomada parcial para o trabalho, um impasse, porque durante 6 ou 7 meses, os funcionários, os poucos que vinham para manter o equipamento, eles tinham direito de usar o táxi ou de reembolsar o combustível. E agora, a gente está fazendo isso também. o custo está nas alturas, é uma coisa que está quase insustentável. E aí a gente ouve, tá, e agora? Porque o ônibus está cheio, você não vai estar lá no ônibus cheio, e eu vou estar em risco, você não vai. O que você vai fazer comigo? Você, SESC, instituição que fala tanto de saúde e bem-estar. A gente não tem a resposta de bate-pronto, mas o que nós fizemos aqui foi compor uma comissão. Pegamos gente que tem experiência com logística e formamos um grupo de trabalho para a gente quebrar a cabeça e pensar em soluções que talvez não seja o ideal do ideal, que é poder vir de táxi todo dia, toda hora, não importa onde esteja, mas pelo menos um meio termo, né, que me deixe um pouco mais confortável. E a gente comunicou isso para todo mundo. Sim. Essa comissão ela tinha que, nós estamos fazendo isso, você tem ideias? Traga. Né? E isso foi encaminhado, esse nosso documento foi encaminhado para a alta direção do SESC, porque eu estou junto com eles dizendo, olha, nós estamos preocupados com isso. Nós estamos, né? Então, não sei se eu te ajudo de alguma forma
com essas experiências, né, a partir do meu lugar aqui. Não, acho que ajuda, sim. Desculpa, só finalizando aí por conta da minha pergunta. Eu acho que ajuda, porque às vezes a gente, né, a empresa que eu trabalho é uma empresa antiga, né, com um jeito diferente, mas uma coisa que eu posso falar até como elogio, é uma empresa que está tendo muito, muito, muito cuidado com as pessoas, muito mesmo, né? Tanto que ainda estão definindo, a gente talvez não volte esse ano, quer dizer, tem 1 milhão de decisões, as agências estão funcionando, né? Eu não sou agência, eu sou uma empresa ligada, mas a gente tem todo um cuidado, tem essa questão também do Uber, para quem tem que ir 2 vezes da semana, quem está fazendo home office alternado, porque como eu cuido de operações, eu tenho prédio, precisa ter limpeza, precisa ter manutenção, né? Eu cuido da parte de infraestrutura, então a minha equipe tá fazendo um rodízio, né? Então a gente está tendo, e não é só, imagina a quantidade de Uber que a gente está gastando. Então, assim, a empresa tem muita preocupação, e é importante, acho que é legal a gente ter o feedback de que essa questão da transparência, né, que é importante ter. Né? Agradeço, viu? Alguém ia falar alguma coisa, me falaram Fátima, eu não peguei quem foi. Quem queria falar? Eu, Fátima, Constância. Claro, Constância, tudo bem? Tudo bem? Tudo, Você querida. está aqui. Não, para a minha experiência um pouquinho, que trabalhei também em grande banco, né? E a demissão, toda pessoa, todo líder, que é um bom líder, a coisa mais difícil, com certeza, é demitir. No momento desse, eu acho que até dando meu depoimento, ela fez corretamente. Vai ter muita demissão mesmo, a transparência que ela fez no processo é o mais difícil. As grandes empresas estão tentando não demitir, mas, de fato, vai ter que, porque vai ter muito trabalho sendo substituído, ou foi como a Érica falou, está tendo um gasto muito grande, o custo vai subir. Eu hoje não trabalho mais nisso, na minha empresa, que você sabe o tamanho, muito pelo contrário, a gente teve até que contratar um estagiário porque é muito pequenininho, isso hoje não faz sentido, mas quando em banco, eu até tive, na época da fusão do Santander com o Real, nós fizemos curso para demitir pessoas, né, na época, e eu lembro que eu fiz o curso, mas não tem curso, né? Tem a sensibilidade do gestor, fazer com transparência, né, para ele ver que você tem um sentimento genuíno, que você sabe do problema, mas a dor é dele, mas você sabe que é um momento muito difícil para que ele fique sem emprego, e ser transparente, que eu acho que é o que ela fez. Mas, infelizmente, as grandes empresas, por mais que vão segurar, uma ou outra estão segurando, uma está segurando mais, a outra segurando menos, mas é raro o segmento que não vai ter demissão, ou que já não teve, né? Então é isso. Mas acho que ela fez muito transparente o processo dela. Paula, e não tem, no meu ponto de vista, não tem muito o que fazer, porque eu acho que o que foi dito aqui assim, a questão da escuta, a questão do acolhimento, a questão de poder dizer, olha, eu sei que não é fácil, mas e trazer dado de realidade, né? Trazer dado de realidade, porque a realidade está aí. Infelizmente, o que a gente observa num país capitalista, numa situação capitalista que nós vivemos, é que o que se preserva é o capital, né? Não se preservam as pessoas, e isso especialmente em bancos e coisas assim. Quando a gente vê o SESC, né? O SESC tem uma outra postura que ajuda bastante a entender que não é o capital só importante, mas são as pessoas acima do capital. Então, eu lembro de um filme que se passava no SESC, que se falava que o SESC é o Brasil que deu certo, né? Quem é que é a atriz? Negro fazia essa fala. Isso. É assim, é uma coisa linda, né? O SESC é o Brasil que deu certo. Então, tem alguma... Claro que não é perfeito, claro que a gente pode, né, colocar várias coisas, mas tem alguns pontos
que para quem trabalha numa empresa, né, como as normais, tradicionais, como banco, etc., ficam maravilhadas, né? Agora, por outro lado, tudo, né, não é assim, né? Não são flores, porque gente é gente em qualquer lugar. E você pode ter pessoas também que aproveitam desse movimento e desse jeito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Érica, que acho que talvez seria uma pergunta, quer dizer, como lidar com a questão humana mesmo, né? Porque, quer queira, quer não, a gente sabe que o humano está aí com toda a dualidade dele, né? Então, você tem colaboradores que podem se aproveitar disso, líderes que não conseguem lidar muito bem com isso, enfim, nós sabemos que tem dificuldades, né? Então, qual que é a dificuldade de estabelecer uma liderança participativa nesse momento do home office ou de uma maneira geral? São vários desafios, Fátima, desde pessoas que sumiram, que você tem que falar, oi, né? Você está em casa, mas você tem que prestar conta do seu, né, da sua presença, no mínimo. Às vezes é uma função que não tem muito o que fazer remotamente, mas a gente tem que saber de você. Então, desde dar satisfação até coisas que, às vezes, você acha que você está indo num caminho muito acertado e você toma uma rasteira, né? Então, um exemplo, né? Nesse meio, a gente teve aí um processo onde a gente já tem que escolher um gestor, porque o gestor vai se aposentar, né? Então, a gente falou, puxa, que difícil fazer isso assim à distância, né? E a gente estava em dúvida internamente como quem escolher, e a gente foi, junto com a nossa área de desenvolvimento, com um psicólogo, estruturamos todo um caminho muito transparente, acho que essa é a palavra mesmo, envolvendo as pessoas e dizendo por que a gente está entendendo que pode ser você ou você, e foi um processo que a gente estava achando lindo, assim, até o feedback na hora de dizer, olha, foi você e não foi você, o que não foi muito compreensivo, entendendo e tal. No dia seguinte, a postura mudou totalmente, parece que é outra pessoa, né? E você fala, onde foi? Aonde será que o negócio? E aí, acho que aí, né? E aí você está aqui na telinha, perdemos, não tem mais contato, não responde, aí você, né, tem que sim continuar insistindo, e chamando e propondo, enfim. Aposentando pessoas pelo celular. Então, acho que esses desafios são momentos bem sensíveis mesmo da relação, né? O nosso diretor, ele costuma dizer, Danilo, nada substitui, a nossa natureza é muito forte do presencial. Eu acho que a gente tem conseguido se virar de diversas formas, mas tem coisa que você faz, mas fica aquém do que, de fato, gostaríamos. A gente tem procurado não reduzir também, né, a força disso que a gente está fazendo agora. Por mais que não seja a mesma coisa para nós, muito é possível, muito, né? Então, quando eu falo das rodas de conversa que nós temos promovido, elas têm sido um espaço de um encontro ali, de um alívio, de uma escuta, puxa, de algo que está pegando para mim, mas para o outro também, e quando ele traz, isso me ajuda, né? Tudo virtualmente. Então, tem sim caminhos aí que, de fato, a gente precisa reconhecer, né? Acho que se não tivéssemos isso tudo, seria muito pior. Então, acho que caminha por aí, tá? Com certeza. Muito bom, muito bom. Acho que essa questão né, de ter pessoas que, de repente, somem, e que é uma outra coisa, some, acabou. E aí, como tem toda uma questão de escutar, de entender,
tem as pessoas que aproveitam também, né? Acho que esse é um ponto, né? Aproveito do próprio tipo de gestão, né? Eu acho que só o que eu queria acho que dos combinados, sabe? Acho que tem uma série de coisas que dá para você respeitar, né? Assim, então eu não gosto de usar o celular. Então tá, se não gosta, o equipamento, e qual é a sua função? Vamos ver se dá, vamos chegar num. Né? Tem coisas que, dependendo da natureza da função, você precisa de um, mas não vai ser o seu. Nós vamos dar um celular para você, né? Mas se você não precisa, dá para a gente se comunicar com e-mail? É efetivo, não é? Então, eu lembro que numa conversa recente a pessoa falou, mas eu já tinha falado que eu não gosto de celular. Falei, mas tem coisa que de tempos em tempos a gente precisa combinar de novo, né? Porque a gente esquece ou porque as coisas mudam. Então, a gente está propondo um recombinar. Tudo bem? Né? Então, acho que essa coisa do combinar, né? Então, combinar, acompanhar, depois volta lá, dá um feedback, avalia. Então, esse ciclo aí, acho que também é algo que a gente procura ter sempre em mente. Ok, muita paciência e muito amor, né, Érica? Porque sem Muito paciência amor. e sem amor, olha, não é que é. Porque, além de tudo, você, como líder, está sendo cobrada, você, como líder, está aí também, né, com uma baita pressão, porque quer queira, quer não, sobra para você, né? Então, e além de tudo, ter que ficar, né, nesse cuidado não é fácil. E aí, pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram colocar? Porque são 19 Fátima, acho que dá eu tenho um comentário em relação a essa questão do celular que ela colocou. Na verdade, isso é uma fala minha para a minha equipe, porque eu uso da prerrogativa de ser nova para falar algumas coisas que ninguém nunca tem coragem de falar. Então, eu tenho sempre a desculpa de, eu não sabia, né? Então, isso me ajuda bastante para conseguir algumas coisas, conseguir mudar algumas coisas. Mas uma coisa que eu falo sempre, e isso é o que eu penso sinceramente, e que eu acho que às vezes as empresas acabam sendo... Aí é o outro lado, né? Você tem que ser cuidadoso, mas às vezes você também tem que ser assertivo e ser claro. Tem certas coisas que quem está numa empresa tem que seguir a regra. Se a regra é trabalhar, por exemplo, nesse momento de home office, todo mundo está trabalhando, todo mundo tem a ferramenta Teams, eu cobro da minha equipe que eles estejam conectados. Mas eu não gosto. Você não gosta, não falo isso claramente, mas você não gosta, procura outro emprego, porque é assim que a gente vai se comunicar, entendeu? Então, eu acho que tem certas coisas que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não gosto. Cara, você trabalha numa empresa, você tem a regra, tem a forma, você precisa ajustar as formas de comunicação, nesse caso específico, não tem não gostar, tem que fazer, sabe? Aquilo que é prerrogativa do trabalho, que você tem que usar, você tem que estar conectado. A gente acorda, que senta aqui 8 horas da manhã, eu habilito meu Teams. Eu tenho que estar, não posso estar com meu Teams, eu estou ocupado, porque não sei o quê, eu vou colocar lá que eu estou ocupado. Né? Eu tenho essa opção, mas não usar a ferramenta, ou não atender o celular, ou não querer ter celular porque eu não gosto, não cabe, entendeu? Eu acho que não funciona assim. Eu acho que as pessoas precisam... Tem muita gente, principalmente na geração mais nova, que às vezes vem com umas questões do tipo, mas eu não gosto disso. Gente, desculpa, mas você está numa organização, tem regras, eu acho que tem um protocolo que precisa ser cumprido, e quem quer crescer precisa conhecer esses protocolos e precisa seguir esses protocolos, porque você está lá para ser parte da solução, não parte do problema. Na hora que você fala que você não quer usar celular, você é parte do problema. O teu gestor tem que ficar preocupado em melindrar você, entendeu? Então, acho que falta também nas pessoas, em qualquer nível, também entender que certas coisas você não tem que gostar e não gostar, tem que fazer e pronto. É o que eu acho, né? Então... Costumo dizer, assim, eu concordo em parte aí contigo, Paula. Eu não sou RH, tá? Não, mesmo que fosse. Eu costumo dizer para a turma, tudo que você tem argumento e fundamento,
né? Traga, que a gente pode, né, Conversar, pensar, né? não dá para ficar mudando tudo a toda hora, né? A gente precisa de regras, de critérios, de normas, e nós temos. Mas aí, então tá, o que você tá, qual que é a sua proposta, né? Ela é factível, né? Enfim, e na medida do possível, se for factível, acho que, e nesse momento em especial, sabe? Acho que a gente está, pelo menos na unidade aqui, Tereza está por aí, acho que a Mirtes, acho que a gente tem se permitido experimentar novos jeitos de fazer, né? Não trazer para esse mundinho o formato que a gente tinha no presencial. E a gente cai muito nessa cilada, viu? Não pensem que, muitas vezes, de trazer aquele jeito de fazer a reunião para o ambiente virtual, só para ficar num exemplo. Então, acho que a gente tem falado que o SESC está num momento que é um novo SESC, a gente reinaugurou a unidade quando voltou. Então, que novo é esse, né? E o que ele pode vir a ser a partir disso, desse intergeracional, que é muito forte aqui na nossa instituição, e daí para diante, no que diz respeito a, né, a gente fala, a pandemia mexeu, vai mudar, o que vai mudar de fato, o que a gente pode, né, o que está ao nosso alcance mudar. Então, acho que isso tem sido também bastante motivo de reflexão com intenção de transformar em ação, para não ficar, né, teorizando e não praticando coisas que a gente pode descobrir que podem ser bacanas no final. Sim. Bom, Érica, Tereza quer comentar alguma coisa? Mirtes, querem comentar alguma coisa? Genira? Não, eu estou aqui tranquila, acompanhando as trocas de experiências. Nenhum comentário adicional, vou ficar repetitiva. Eu acho que me chamou a atenção o depoimento da Paula, quando ela falou da necessidade que as pessoas estavam tendo de falar do impacto, né? Da emoção, do sentimento, né? Assim, acho que abrir espaço para isso é fundamental, né? Porque por mais que você explique lógica pela lógica, né? Por todos esses argumentos fundamentados, mas do mundo do intelecto, né? Ele não é suficiente. Acho que eu abri um espaço para falar do que está sentindo, do que não vai ter solução, não tem ação, mas, né, precisa falar. Ok. Para ter esse acolhimento, né? Ok, pessoal. Olha, já são 19h57 e a gente tem um combinado que vamos até às 8 só. Então, nós já vamos terminando e eu quero agradecer muitíssimo a cada pessoa que participou aqui, né? E muito em especial a Érica, né, Érica? Muito especial mesmo pela tua vinda. E eu gostei muito dessa conversa, porque essa conversa trouxe pontos de vistas que são diferentes dentro da mesma situação, né? Num mercado que é um mercado que tem as suas diferenças e que também acaba sofrendo com a questão da liderança, porque a gente não sabe ainda muito como lidar com uma liderança participativa quando você tem a necessidade do resultado custe o que custar, né? Então, eu acho que a gente viu muito isso. A liderança participativa, quando você tem um cuidado com as pessoas, faz todo sentido. Quando a liderança participativa precisa acontecer e o resultado ele se sobrepõe às pessoas, talvez seja um pouco mais difícil. Não impossível, mais difícil. Tá? Meu muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês que estão ainda aqui. E, Érica, de alma, muito obrigada por ter abrilhantado mais ainda a nossa roda de diálogo de líderes. Quero dizer para vocês que sábado nós vamos ter um curso de introdução ao Enneagrama, que, claro, vai ser online. E quem quiser participar, por favor, coloquem, mande
um WhatsApp, né? Ou um próprio e-mail, não sei se vocês têm, é o 999791660. Caso vocês queiram participar, a gente tem uma vaga gratuita para quem está aqui, né? Então, quem mandar com rapidez vai ganhar. E ainda temos a possibilidade de... É um curso super baratinho, não é nada caro, é online. Então, dá para as pessoas participarem. Vai ser esse sábado, das 9 às 12 e depois das 13 às 16. E é Introdução ao Eneagrama, que é esse instrumento fantástico que ajuda a gente a entender como nós somos, quais são os nossos vícios emocionais, quais são os nossos modelos mentais. Então, isso ajuda bastante na liderança, isso ajuda no nosso dia a dia. E na semana que vem, amanhã a gente vai ter uma live que eu mesma vou fazer, sobre a questão da carreira, como fica nesse tempo, né? Nesses novos tempos, como é que a gente tem que pensar a nossa carreira. Então, esse vai ser o objetivo da nossa live de amanhã. E a semana que vem, em vez de fazer na quinta-feira a roda de diálogos, nós vamos fazer na terça-feira, às 8 horas da noite, que foi o pedido das pessoas que participaram. E nós vamos trazer um executivo que foi CEO de uma empresa durante um bom tempo e agora ele está fazendo uma transição, sendo investidor anjo. Então, é toda essa questão de como saio de uma carreira executiva para ir para um outro momento. Então, estão todos convidados, espero encontrar vocês com certeza na terça-feira, às 8 horas da noite, e amanhã, se possível, e sábado também. Érica. Obrigada, Fátima, querida. Obrigada a todo mundo aqui, viu? Quiserem fechar a noite assim, para dar entrar em contato com a arte, 9 horas, no Sesc ao vivo, Balé Estágio. Tá bom? Olha, que legal! E hoje, 9 horas. Érica, é só entrar? Só entrar nas redes sociais, Sesc ao vivo. Hashtag Sesc ao vivo. Ai, que bom. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Tchau. Obrigado, Érica. Obrigado, Fátima. Gente. Obrigada a você. Obrigada, tchau. Obrigada, até breve. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Eduardo. Tereza, beijo, Mirtes. Obrigada, Érica. Boa noite. Tchau, Ingrid. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu, Érica? Obrigada a você. Oi, bonitinho. Tá bom. Foi ótimo, Érica. Foi, Fá? Eu achei muito gostosa a prosa, muito gostoso e muito interessante esse olhar, né? Para você ver, quem trabalha em banco é bem isso mesmo, né? É uma demissão em massa e gostou, não gostou, não gostasse. E essa coisa de diálogo fica bem distante, né? Para esse pessoal. Mas, que bom, Fá. Adorei. Uma responsa estar com você e dar conta de um espaço desse, viu? Não entendi, Érica. É uma grande responsabilidade estar contigo num espaço desse. Querida, você foi um show. E aí vamos programar, vai pensando em outros temas para que a gente possa conversar, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. Você pensar, se programa uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio, para a gente estar junto. Obrigada, Fátima. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você. Eu vou depois... deixa eu parar. Gente, obrigada. Eu vou parar a gravação agora.